O Ministério da Agricultura decidiu aplicar autoembargo e suspender as exportações de carne de frango e ovos, e demais produtos avícolas, de acordo com os requisitos sanitários acordados com cada país importador após essa confirmação de caso de Newcastle e uma ave de estabelecimento comercial em Antagorda, no Rio Grande do Sul. Alguns embargos atingem a produção de todo o território nacional, outros são focados em estabelecimentos gaúchos e alguns miram apenas as proximidades de onde foi identificado o foco da doença. Diante desse cenário, o Rio Grande do Sul enfrenta mais uma vez dificuldades. Vamos então falar com Miguel Daúde. Além disso tudo, Daúde, a medida provisória que estava prometida para ser assinada ontem, para o perdão e equacionamento da dívida dos produtores do Rio Grande do Sul, não foi assinada. E a assinatura agora foi prometida só para o fim do mês. Daúde, parece que a condição só fica cada vez mais difícil para os nossos produtores gaúchos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Exatamente isso, Priscila. A gente percebe que o governo cacareja demais e bota pouco ovo, né? É o que interessa. O Rio Grande do Sul está sendo vítima, né, dessa burocracia, ou dessa leniência, ou dessa desfaçatez do governo em atender a demanda dos produtores rurais no Rio Grande do Sul. A gente viu que essa medida provisória, nós até comentávamos isso ontem, Priscila, ela poderia ser assinada ontem, mas não foi assinada exatamente porque o governo estava contingenciando e bloqueando, né? Está bloqueando quase 12 bilhões e contingenciando 3. Bloquear significa que dificilmente será esse recurso poderá voltar. O contingenciamento é possível. Então, a gente percebe claramente que o Rio Grande do Sul está sendo vítima dessa situação do governo. Agora, evidentemente que essa situação do Newcastle acaba agravando mais a situação. Vamos torcer e esperar para que isso fique configurado ao que nós vimos até agora, porque essa doença ela tem uma capacidade de propagação e de contágio muito grande, mas pelos protocolos internacionais que o governo faz parte, as exportações de frango deverão ficar suspensas até que se tenha a confirmação dos exames que estão sendo feitos. Agora, com relação à dívida, Priscila, isso enche, né? É uma falta de atenção. O produtor rural, não, mas nós vamos assinar uma medida provisória, até R$ 20.000 nós vamos perdoar. Depois nós vamos ter que discutir isso no Congresso para ver como é que fica. O fato é que o governo ele fala demais, principalmente em economia, e as expectativas pioraram no Brasil. É isso. A economia brasileira é maior que toda essa mediocridade, mas tem uma hora que cansa e enjoa, né? O Brasil, o governo, aí, desculpa, presidente, eu ter que dizer isso, mas, infelizmente, coisas que o senhor fala trazem para o presente uma preocupação. O senhor voltou a falar novamente de corte de despesa, que não vai cortar. O dólar já deu um salto, né, de quase mais de 2%. Aí as taxas de juros voltaram a subir. A condição da economia mudou? Não. O que mudou foi exatamente o sentimento em função de declarações que não devem ser feitas. Agora, o Rio Grande do Sul, quais foram as promessas? Se nós formos elencar todas as promessas que foram feitas e efetivamente o que saiu, e a situação perdura, a situação dos produtores rurais. O Brasil não tem outra saída para o seu crescimento, geração de emprego, a não ser pela agropecuária. E a agropecuária é uma questão de segurança alimentar, né? Vai se discutir agora no G20 que a agricultura familiar pode ser um processo de terminar a fome no mundo, de quase 800 milhões de pessoas com fome. 900, né, morrendo aí sem condições. Agora, como é que nós vamos tentar negociar uma ajuda quando o próprio governo aqui coloca em segundo plano as decisões importantes para o agronegócio? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul
vem sofrendo, a gente vê essas reuniões. Olha, sinceramente, eu acho que R$ 20.000 de perdão de dívida é muito pouco, né? Aqueles que têm mais dívida deveriam de ter um ponto de corte, em que você também perdoasse alguma coisa dessa dívida, ou perdoasse tudo, porque não é possível, né, um país como o nosso, que tem superávites e superávites na balança comercial, bilhões de dólares na reserva, que são advindas, evidentemente, do agronegócio brasileiro, né? E a comida, eu acho que ela é importante para um país como o nosso, porque ela pode gerar inflação, a inflação gera aumento de juros inibe o crescimento, e isso tudo o agronegócio vem sendo decisivo nessa história do Brasil. E qual é a consideração que o governo tem com medidas eficazes? Ninguém está pedindo favor, nós estamos pedindo o reconhecimento de uma atividade que hoje no Brasil ela tem essa importância. Infelizmente, nós não temos representação capaz, né, de levar o acontecimento, tornar essas propostas factíveis, e aí a gente fica aqui discutindo e eu fico sendo chamado de chato, de ranzinza, que eu só reclamo. Eu dou as ideias, e as ideias, muitas vezes, não convêm politicamente. Tá Priscila. Tá certo. Há soluções, a gente pediu uma emergência porque a situação era de calamidade pública, e aí, passado 2 meses, ainda estamos com essa questão, né, Daúde? A gente te agradece, eu te agradeço bastante aqui a sua participação e bom fim de semana. Obrigado, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos. Pessoal, não vamos desanimar, não. Estamos aqui, temos lado, né? Nossa cara tem lado, conte conosco. Tá certo.